São comuns as situações de conflito dentro das empresas familiares? Muito comuns. E aquela frase famosa, aqui sempre foi feito assim e deu certo, continua acontecendo? Você continua ouvindo isso? Continuo, 120%. É verdade que o número de familiares vem diminuindo dentro das empresas familiares? Tem muito estudo e isso é uma grande verdade. E existe um momento em que o fundador deve passar o bastão? Tem um momento, só que ele precisa ser construído. E qual a saída para esse conflito geracional dentro das empresas familiares? Acho que tem duas coisas: tolerância, paciência, um pouquinho de compaixão. E a segunda coisa é entrar sem julgamento e aprender a estabelecer um plano para que isso aconteça. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje o tema é conflito entre gerações nas empresas familiares. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Tem saída para essa questão de conflito de gerações, de sucessão, enfim, a gente já falou de sucessão, mas o conflito, as dificuldades pela maneira como um vê e o outro vê, tem saída para isso? Não, sempre tem saída. Eu acho que sempre tem saída. Da mesma maneira que eu acho que tudo tem que ser construído em doses homeopáticas. Eu acho que isso é um mantra. Quando você fala em empresa familiar tradicional, passagem de bastão, geração 1 para geração 2, sempre tem saída, mas tem que ser muito construído. Isso causa muito conflito. Isso é tema que é gerador de conflito familiar. É recorrente isso? É super recorrente. Então, a gente não precisa nem pensar isso numa empresa, pensa na sua própria família, né? A visão que tem alguém que tem lá os seus 80, 70 anos, comparado com a visão de mundo que tem alguém dos seus 50, 40, comparado com a visão de quem alguém tem 30 e 20. São visões muito distintas. São pessoas que nasceram em realidades distintas, com uma oferta de processo, procedimento, tecnologia muito distinto, né? Com um mercado de competição também muito distinto. Então é óbvio que isso vai dar conflito, né? São cabeças pensantes de maneira diferente, né? E o agravante do fato do fundador, né, o proprietário, ele achar que ele fez tudo bem, afinal de contas ele fez a empresa crescer até aquele momento onde os filhos, enfim, outras pessoas da família passam a contribuir como trabalhadores ali, né, seja em cargos de gestão ou como funcionários. Esse peso da experiência, ele deve ser levado em conta? Não, eu acho que sim, deve ser levado, claro. Ele tem que ser levado em conta, né? Eu gosto sempre de pensar, quando a gente fala de sucessão, de gerações, eu gosto sempre de ter na cabeça um caminho que eu chamo de a saga familiar. Como é que isso acontece, né? Eu até coloquei uns pontos aqui. Eu estava me programando para deixar assim 2 ou 3, 4 pontos à vista para não esquecer esse caminho dessa saga familiar. Uhum. Então tudo começa lá com o fundador, né? Então e as histórias, quando você vai olhar um pouco para as histórias dos negócios, é muito interessante porque parece que nasce do zero. Uhum. O fundador, seja ele quem for, né? É homem ou mulher, se é um grupo de fundadores, não importa, vamos chamar isso de fundador. O fundador, parece que ele cria um negócio do zero e é um negócio muito baseado, às vezes, a história assim, em tentativa e erro. Não é uma coisa tão empírica assim, ou seja, você vai criando em função de uma ideia, de uma necessidade, de uma oportunidade, e quando vê, o negócio está pronto. Eu me lembro uma vez, para ilustrar bem isso, eu me lembro uma vez que eu estava, era um casal de fundadores. E esse casal,
eles começaram um negócio que era um negócio de fazer roupa, vestimenta, vestuário de lã. Então, blusa de lã para o inverno, Sim. etc. E eles começaram esse negócio, o cara lá pegou um carro que tinha lá, vendeu o carro, comprou uma máquina lá de tecido, etc. E começaram a fazer blusas de lã, gorro, meia de lã. Eles moravam numa região fria e, e começaram a fazer isso. E essa empresa, ela foi crescendo até um ponto que o fundador falou assim, o casal, né? Assim, poxa, nós estamos com um problema. Porque durante o inverno a gente vende os produtos, mas no verão a gente fica sem vender. Quem que vai comprar blusa de lã no verão? Nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente consiga trabalhar o ano inteiro e não trabalhe só 6 meses, porque não dá, Parar, né? a conta não fecha. E aí, pensa para cá, pensa para lá, já sei. O que as pessoas consomem no verão que não consomem no inverno? E lá pelas tantas, quando viu, eles tinham montado uma fábrica para fazer sorvete. Aí você pensa em um casal de fundadores que começou a fazer blusa de lã e depois tinha uma Sorvete. indústria de produção de sorvete. Mas de onde nasceu isso? Qual que é a sinergia? Não, a sinergia foi uma Ne- estação de ano. Uhum. Então no inverno a gente vai vender blusa e no verão a gente vai vender sorvete. E, e essas histórias de fundadores, elas são muito assim, né? Então, tem uma vontade baseada num desejo, na visão de uma oportunidade de mercado que passou pelos olhos, sem condição, sem muita estrutura, sem grana, vai lá, vende um carro, vende alguma coisa, faz Mas a vende necessidade, né? A necessidade foi e impulsionando. começa a operação. E esse casal, quando viu, estava assim, se organizando com várias pessoas vendendo blusa e várias pessoas vendendo sorvete, né? Então, a questão da saga familiar sempre começa com um fundador, um grupo de fundadores criando um negócio. Esse negócio começa a crescer, aí você passa para uma segunda etapa, que é uma etapa de organização. Ou seja, os fundadores começam a perceber que se eles não tiverem um pouco de organização, eles vão perder o controle desse negócio. Uhum. Então, aquilo que era dois, três, meia dúzia, passa a ter 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, e é a hora que é necessário você colocar um pouco de processo, um pouco de procedimento, ter um pouco de controle, ter um pouco de fiscalização, para que você possa continuar tendo a mesma taxa de sucesso que teve até então, ela continue crescendo, né? E é um momento onde esses fundadores acabam tendo que trabalhar ainda mais duro do que eles trabalhavam lá atrás. Então o começo sempre é muito duro e o começo de um processo de organização também é sempre muito duro. Então quando você pega a trajetória de uma primeira geração que trabalha lá 10, 20 ou 30 anos na construção de um negócio, ela é marcada por trabalho duro e por trabalho duro. Seja com mais ou menos processo, mas com uma necessidade constante de organização para que esse sócio não perca o controle. E mesmo que o fundamento seja, por exemplo, uma oportunidade de uma diferença climática para você fazer a produção de qualquer coisa, isso vem às vezes sem um planejamento escrito, com mapa de risco, Uhum. né, com mitigação de risco, com a analogia de essa aqui é o quanto eu vou ter que investir, como é que eu vou conseguir dinheiro. Não é assim que a gente costuma ver a história de fundador. Claro, se você pegar a geração milênio, a geração Z que tem hoje, você também tem histórias muito parecidas, só que é um grupo de pessoas que tem um portfólio de processos, de sistema, de ferramenta com muito mais fartura do que você tinha lá numa geração de baby boomer que estava começando Sim. o seu negócio.
As histórias são parecidas, você tem, assim, de uma certa maneira, identifica semelhanças em fundadores de 30, 40, 50, 80 anos atrás e das startups que estão agora com o pessoal milênio ou Z, né? Mas tem coisas semelhantes, mas são mundos distintos em termos de oferta, de, de controle, assim, de mecanismo de controle e de gestão da operação. Uhum. Né? Isso é bem diferente. Mas o trabalho árduo, o trabalho duro, puxa, trabalha de domingo a domingo, 10 horas, 12 horas, 15 horas, o tanto que for, é muito comum nas histórias. E quando se passa lá, né, dando sequência para essa saga familiar, quando você passa lá 10, 20, 30 anos, o que, que acontece ao longo do caminho? As famílias vão se constituindo. Os filhos aparecem, os netos também aparecem e tem uma vontade, um desejo de também estar na operação ou são incluídos no negócio. É aí que você começa com a possibilidade de conflito. Né? Então, normalmente, um conflito acontece quando você tem uma nova geração que foi criada, tem lá pavimentado valores e princípios bem enraizados daquilo que viu na infância e na juventude, mas tem uma vontade, uma pitada de fazer algo diferente. Tem vontade até de dar continuidade ao que o meu pai construiu, o que o meu avô, a minha avó construíram, mas agora, lendo o mercado, tendo essa disposição de fazer a análise que eu tenho com ferramentas e tecnologia, eu acho que a gente deveria fazer algo diferente. E é aí que você começa os primeiros conflitos de gerações. Né? Olha, você falando aí me lembrou o caso do Oswaldo. O Oswaldo, ele é dono de uma banquinha que vende empanada boliviana. Nas feiras, que aqui em Curitiba tem aquelas feiras de alimentação e tal, né? Que são super gostosas. E eu conheço o Oswaldo desde quando ele tinha uma barraquinha daquelas mais simples, né? Hoje ele tem um food truck. Tá. E outro dia eu estive lá e ele me contando sobre os filhos. Os filhos ajudaram muito eles a crescerem, porque eles trabalhavam na produção, né, de empanada. E hoje voltou a ser só ele e a esposa. E os filhos decidiram fazer outra coisa, né? Então cada um se formou em uma coisa. Foram estão sendo muito bem-sucedidos. Cada um vai para um país trabalhar a convite de empresas aí. Tá. E aí um dia ele falou assim, não, é duro porque antes disso. É duro porque eles querem se meter em como eu faço meu negócio. Isso faz muito tempo que ele me falou. Mas, assim, você veja, é do pequeno, né? A gente pode realmente trazer para um ambiente menor esses conflitos que acontecem. E hoje ele está vendo o quê? O negócio dele, daqui a pouco, se ele quiser continuar crescendo, talvez ele tenha que contratar, né? E os filhos voando para fora da empresa, que poderia virar um restaurante no futuro, mas que não vai ter essa chance. É mais ou menos assim que acontece no modelo empresarial? É assim que acontece. E independe do tamanho da empresa. Né? Você tem empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte, que sofrem com o mesmo ponto, mesmo princípio. Então, é comum você ter um filho ou você ter um neto dizendo, olha, o que o meu avô fez, o que minha avó fez, trouxe essa empresa até aqui. Mas não é garantia que daqui para frente, se a gente continuar fazendo daquele jeito, isso vai dar certo. Eu estou num projeto, no ano passado eu trabalhei bastante isso numa empresa que também está assim, no momento de sucessão. Então você tem hoje 3 fundadores ali por volta dos seus 70, 80 anos. E a segunda geração que está assumindo é uma geração de primos que tem lá os seus 30, 40 anos. E que nasceram naquele lugar, convivem naquele lugar desde a infância, etc. E estão começando a tocar a operação. E lá pelas tantas, né, a gente estava fazendo um trabalho de olhar o que é essa gestão
como é que essa gestão está sendo conduzida, qual que é a visão da primeira geração e qual que é a visão da segunda geração. O que um quer, o que o outro quer, né? E a gente foi detalhando, trazendo aí benchmark de governança, etc. Tal, sempre com cuidado, sempre com aquela famosa dose homeopática para você trabalhar entre gerações. E lá pelas tantas, numa conversa com o fundador, tinha passado um ano de projeto, ele falou o seguinte: ô Cris, o que é mesmo que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? E eu tive que sentar, marcar 1h30 com ele e explicar, né, trazer algo que a gente tinha falado um ano atrás. Olha, o que eu vim fazer é isso daqui. E o objetivo disso que a gente está fazendo é estar escutando o seu filho, os seus filhos e os seus primos que estão tocando, e tentando calibrar nessa cultura o que você e o que os seus filhos precisam para que essa harmonia traga resultado para a operação. No fundo é isso. Então a intervenção é essa. Ah, tá, agora eu estou entendendo. E aí eu disse para ele o seguinte: sabe qual que é um grande ponto de conflito de gerações? A gente sempre fala disso aqui, mas é a grande verdade. É que uma geração não se comunica direito com a outra geração, ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Então é sempre preciso, parece que alguém de fora que vai fazer essa intermediação e vai explicar e vai comunicar. Então a geração 1, a gente vai falar em dó bemol. E na geração 2, a gente vai falar em ré menor. Porque são tons distintos, a tonalidade é distinta. E é muito difícil, a hora que você vê avô, pai, filho, primo, acharem a mesma tonalidade, porque daí envolve muita coisa. Né? Então, como diz o fundador, quando envolve emoção não dá certo. Né? Então, sempre é um trabalho de comunicação, porque às vezes você tem gerações falando a mesma coisa, ou querendo a mesma coisa, só que com um pouco de visão distinta. E aí a gente tem que intermediar isso, né? E aí quando esse fundador entendeu, aí eu disse assim para ele: olha, eu estou aqui há um ano e meio mais ou menos, e falei: o que eu estou vendo no teu filho, nos seus filhos e nos primos, né, nos seus sobrinhos, é que eles deram um avanço muito grande nesse 1 ano e meio, porque estão com apetite, estão com vontade, estão seguindo uma regra, estão querendo fazer algumas mudanças para que eles possam ter um domínio maior, um controle da gestão, para que eles possam analisar resultados de maneira diferente. Você, quando estava aqui sozinho, está tudo na tua cabeça. Então você sabe quanto tem no caixa, sabe quanto que não tem, o que vendeu, o que não vendeu, quem que faz, como é que é a operação, você sabe tudo. Agora, numa segunda camada, que você tenha lá meia dúzia de pessoas tocando, essas pessoas vão olhar para o negócio de maneira diferente, com vontade distinta, então a gente tem que estruturar para que a comunicação seja clara, né? E essa turma de baixo, eles estão muito confortáveis com isso, e isso está acontecendo. Então eu acho isso muito legal. E veja bem, aí eu falei para ele assim: e esses filhos e sobrinhos começaram a conseguir conversar, já eram todos sócios também, começaram a ter conversas de sócios. Um falar para o outro falar para um, o que quer, até onde um vai, até onde o outro vai, qual que é o papel. E saber falar, né? E saber falar. Tudo bem que a gente está ali intermediando, mas é um papel de auxiliar. Quanto tempo perguntei para ele, quanto tempo você demorou para poder falar para o teu irmão lá, que era fundadora? Cris, uns 30 anos. Que rápido! Né? Então, pois é, e aí ele falou assim, e ainda não falei tudo. Eu falei: pois é, você está entendendo o que eu estou fazendo? Não, agora eu entendi o que você vai fazer. Vai lá, continue fazendo, porque acho que esse é o caminho. Então, o grande conflito de gerações às vezes acontece porque, guardadas as diferenças, você tem que achar um tom em comum para essa comunicação, né? E às vezes em família a gente não consegue achar.
Sabe, ditado, como é que é? Casa de ferreiro, espeto Espeto de de pau. pau, aquelas coisas assim. Às vezes é isso, né? Eu gosto muito de um senhorzinho que fala, cara, com a emoção envolvida, você olha, você vê teu filho, você olha, você vê teu genro, teu cunhado, aí tem o tal do almoço de domingo, todo mundo fala, é final de semana, e vai pra praia, é uma outra coisa. É difícil você fazer colocações, E né? você falou que, por exemplo, nesse caso das 3 gerações, todo mundo se criou lá e tal. Isso também não interfere na maneira como essas novas gerações veem a empresa, deixam de ver como um negócio e veem mesmo mais ou menos como uma extensão de casa? Pode acontecer isso? Não, não só pode, como acontece com muita frequência. E tem que tomar um grande cuidado, porque da mesma maneira, né, que você tem cada vez menos a presença de gerações nas empresas familiares, isso é uma verdade, né? Uhum. Não sei se isso vai continuar assim, não sei, mas é uma tendência, né? São os filhos do Oswaldo indo embora do Brasil, trabalhando Exatamente. fora. Uhum. Às vezes você tem situações onde você tem um, uma fundadora que tem o desejo que o filho continue, mas às vezes o filho não quer. Ah, teve uma outra situação que eu vivi, onde você tinha esse fundador, ele já é falecido, e tinha um filho que assumiu, estava tocando há 6 ou 7 anos a operação, e tinha literalmente um fantasma do pai presente, porque ele não queria estar naquela condição de ser o gestor, mas ele nunca quis desrespeitar uma À vontade do vontade. pai. E depois que o pai faleceu, passados 5 anos, ele tinha ainda essa cobrança de estar ali. Então, o trabalho de essa engrenagem entre gerações envolvendo sucessão, ele é de cima para baixo e de baixo para cima. E às vezes não é tão simples você convencer um avô ou uma avó de que o filho ou o neto não querem estar ali, querem fazer outra coisa. Parece que cada vez é mais fácil ter essa conversa, mas tem muito enrosco ainda e ela não é tão simples, sabe? Então isso que você falou faz sentido. Tem muita gente que não tem vontade. Até porque esses fundadores são aquelas pessoas que dedicaram a, a alma para o negócio. Então é muito comum você ver filho e neto falar, poxa, eu não quero ter a vida que meu pai e meu avô teve. Mal parava em Uhum. casa, não estava aqui, eu não vi o meu pai aqui, eu não vi o meu pai presente comigo. Então, isso aí eu não quero. Se for isso, os meus filhos não vão ter um pai como eu tive. É muito comum você ter isso também. E isso são conflitos de gerações, e a gente tem que levar em consideração que de décadas em décadas parece que é, a gente não pode nunca julgar, né, o que se fazia 50 anos atrás, ou 60 ou 40, e o que se faz agora. Tem coisas que é uma cultura universal que a gente vai aprendendo com a vida, mas são momentos distintos, né? São Uhum. momentos bem distintos. Cris, tem uma geração, por exemplo, eu vejo a geração dos 50 mais preocupada em resgatar qualidade de vida. 50, 60. Eu sei de uma história de um grande empresário do ramo têxtil que está com 50 e poucos anos, decidiu que quer colocar alguém para tocar o negócio. São 2 irmãos, se dão super bem e os dois estão afinados nisso. O que parece da fala dele é que ele quer viver mais. Porque, afinal de contas, aconteceu isso. O pai foi o fundador, e agora ele está chegando lá quase nos 60 e está pensando: peraí, eu preciso viver. Isso É, acontece também. acontece. É aquela famosa momento da a primeira crise existencial, né? O pessoal que está com 50 e poucos hoje, que ainda é da geração X, tem Uhum. muito disso, né? Tem bastante disso. E sim, é super comum, né? E acho que a pessoa, quando está nessa idade, ela fatalmente se pergunta: quanto mais tempo eu tenho? Uhum. Né? E aí olha para os negócios, tem uma vontade legítima e genuína de que esses negócios possam continuar, quem sabe, dando sustento para a árvore familiar que está sendo construída, né? Eu sempre percebo que é muito genuíno isso em fundadores,
em primeira ou segunda geração, a vontade de, se o negócio é legal e dá resultado e está prosperando, uma vontade de que esse negócio possa servir aos membros mais novos. Isso é Uhum. bem comum. Pelo menos as experiências que eu tenho, elas dizem isso. É bastante comum, né? Mas cada vez mais uma preocupação com o que a gente chama de qualidade de vida, né? Então é cada vez mais assim uma preocupação. Não sei se eu quero para os meus filhos o que eu vivi enquanto eu era filho de Uhum. um empreendedor. Isso está muito presente. E você colocar pitadas na gestão, mais ou menos processo, mais ou menos procedimento, coloca ferramenta, você organizar como é que se conversa, como é que se toma a decisão, como é que no coletivo se faz decisão de cresce, não cresce, investe ou não investe, como faz isso, como monta um plano, é, conversar essas coisas com os membros da família na operação, tendo toda essa trajetória, não é fácil, Uhum. não é fácil. E facilita, por exemplo, passar o bastão adiante, se você já é a segunda geração, não já está nesse momento aí de 50, 60 É. e pensa em de repente contratar alguém, porque os filhos também já voaram. É mais ou menos isso que você falou, né? É. Não quero a mesma coisa para eles do que eu tive. Eh, ter esses processos todos vai facilitar essa transição? Eu tendo a achar que sim. Você me fez lembrar de uma coisa que uma vez eu estava conversando com um senhorzinho assim, bem cabelinho branco já, que era um fundador e estava no momento de transição e uma reclamação muito grande dos filhos de que era um pai muito centralizador, Uhum. características típicas de fundadores, né? Centralizador, que atropela, que não decide tudo sozinho, etc. O que não dá chance, que é ditador, que é autoritário. Parece que tem uma figura de um fundador que é aquele cara que é assim, aí você conversa, não, mas eu sou assim porque não tem ninguém que faz do meu jeito, tem que ser assim, porque ele viu que fazer aquilo durante muitos anos teve sucesso. Então, você tirar da frente de um fundador uma metodologia que foi bem sucedida, que ele realizou, não é uma tarefa fácil. Uhum. Não é fácil. Então, assim, tem aquela crítica. Aí ele me disse o seguinte, assim, ô Cris, preciso te contar uma coisa. Você que veio aqui para trabalhar a governança, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que que é? Daí ele falou bem baixinho assim, eu não vou morrer. Aí ele era um cara muito espirituoso. Eu falei, eu vou entrar no jogo desse velhinho, né? Eu falei, é mesmo? É. Eu vim aqui para falar, eu não vou morrer. O trabalho que você faz aí é muito legal, mas aqui na minha empresa não vai funcionar, porque eu não vou morrer. Eu falei, cara, que interessante. Aí eu disse para ele assim, olha, realmente eu vou precisar parar para pensar, porque eu não sei se eu vou conseguir te ajudar. Até hoje, eu nunca tive a sorte de conviver com alguém imortal. Uhum. Eu nem sei como é que eu poderia trabalhar. Eu preciso pensar. Será que eu dou conta disso? Será que eu tenho que montar uma nova estratégia? E ele é um velhinho bom de papo e eu fui dando um pouco de corda para isso, né? Aí eu disse para ele o seguinte, olha, me parece que os seus filhos estão querendo muito um trabalho para poder ter um relacionamento melhor com você. Então, são pessoas que já são diretores da empresa, são pessoas que estão querendo tomar algumas decisões, estão querendo participar de algumas decisões e eles estavam me contratando para isso. Então, se a gente fizer o seguinte, vamos guardar esse segredo entre a gente. Eu não vou falar para os seus filhos que você não vai morrer. E a gente procura trabalhar com eles o que é que eles podem fazer para que a gente continue tendo o mesmo sucesso que você implantou. Porque daqui a pouco os seus filhos vão morrer, aí você vai continuar tocando. Só que nesse meio tempo em que vocês vão conviver juntos, vocês podem, quem sabe, ter algumas sinergias e você também cuida um pouco
da satisfação deles, do desenvolvimento deles, etc. Deixa eles também poderem passar para os filhos dele, para os netos deles, que eles também te ajudaram a prosperar o negócio. Mas depois você continua tocando. Aí ele parou e pensou, tá, então vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência. A gente faz, se der certo, se eu sentir que vai ter uma melhora nesse relacionamento, show de bola. Fica sendo o nosso segredo e a gente toca a operação. E foi aí um bom começo para que a gente pudesse fazer um trabalho lá de juntar essas duas gerações. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Esse fundador, ele tinha criado um império de negócio. Sabe aqueles gênios que fazem as coisas. Que a gente não consegue nem entender muito bem, né? E tem o conforto de ter uma conversa como essa, faz uma caricatura como essa. É aquelas pessoas que você tem vontade de ficar conversando por horas, né? E tinham muito receio de que seus filhos estavam ou não estavam preparados para tocar o negócio. E o que ele precisava era dizer o seguinte, olha, nós não vamos fazer com que eles comecem a tocar amanhã do jeito deles. Vamos tentar construir um caminho junto para que eles também consigam ter a mesma satisfação que você tem, porque tem carinho pelo negócio, tem vontade, cada um tem a sua inteligência aplicada na sua área, está trazendo resultado, etc. E é natural que essas pessoas também queiram ser mais participativos na decisão, que queiram comandar. Isso é natural do ser humano. Então, o jeito homeopático de trazer um projeto, um combinado com o fundador, às vezes é o caminho para que você comece um trabalho em doses homeopáticas, numa escala de maturidade de governança. Tem que ter sensibilidade para perceber, né? Eu acho que, sabe, você tem que entrar um pouco no jogo, estando firme com os seus fundamentos, estar firme com o que você acha que aquilo que é importante para as gerações conviverem bem, e, obviamente, nunca negligenciar um nem o outro. O segredo está na composição disso. Toda a sucessão, o segredo é você compor. Uma hora, o mais novo aqui continue. Aquele velhinho está errado. Uma hora não vai sobrar, né? Ele não vai estar ali, né? Mas enquanto eles estão juntos, e isso é o grande desafio, né? Então você tem um fundador autoritário que quer com pouca formalidade, que não gosta muito de gestão, que não quer perder tempo com reunião, que não quer perder tempo analisando resultados, tem tudo na cabeça. E você tem uma geração mais nova que quer acordo, quer protocolo, quer gestão, quer auditoria, quer sistema, quer analisar, quer comparar dados, etc. Então como é que você faz esses dois mundos conversarem? Se não tiver um caminho para isso, gera conflito. Até porque o mercado hoje exige que as empresas sejam mais claras, assim, mais transparentes, né, Cris? Como que por exemplo, como você vai satisfazer o mercado se ainda existe essa visão de um fundador que ele é muito fechado, que ele não quer abrir, que ele não quer se reunir, que ele não quer planilha? Como fazer isso? Hoje se fala até são negócios que você tem multi-stakeholders, né? Então, baseado naquilo que é exigido das empresas de capital aberto, transparência, etc., tal, de uma certa maneira parece que isso também resvala um pouco para as empresas fechadas, limitadas. E quando você vê, você tem que ter o teu negócio num grau de transparência com o cliente, com o parceiro, com o fornecedor, com o terceiro, com a comunidade, com o impacto que você gera. Você tem que ser uma empresa verde, você tem que se preocupar com o E, o S e o G. A tua imagem, a tua imagem, etc. Com a parte social que impacta a comunidade dos seus colaboradores. Vamos combinar que essa exigência ela não era assim há 40 ou 50, o grau de exigência não era. Acho que até mais recente, né? Mais recente, 20, 30 anos atrás, você já tinha embriões disso, mas você não tinha banco exigindo isso para te dar uma linha rate. Qual que é a tua escala, qual que é a tua graduação aqui para eu poder ser mais atrativo ou não para te emprestar o dinheiro em função de você ter
esse cuidado com essa empresa multi-stakeholders, né? Agora você vai ter multi-ideologia, como se várias pessoas construíssem a sua missão, a sua visão, os seus valores, não dependem só do fundador ou daquelas pessoas que idealizaram a participação dos terceiros, dos parceiros, dos clientes, também está entrando no jogo. Não é fácil. Tem algumas iniciativas, né, onde você traz para alguns fóruns de decisão o teu fornecedor, uma pessoa como imagina um fundador que nunca viveu isso, né, começar a aceitar isso. Não é fácil. Então o grau de exigência das empresas hoje é muito diferente do passado. Sim, o consumidor também é mais exigente, né? Vamos falar de consumidor assim, não só do final, mas para você exportar, por exemplo, né? Ah, mas eu não produzo nada. Tem gente que exporta até bijuteria, até artesanato. Então, tudo pode interessar alguém, né? E você tem que cumprir aquelas regras que aquele mercado exige. Então, e o parceiro também é importante, porque eu não posso estar dentro daquela sigla ESG, que eu acho super legal, sem que um parceiro ali não esteja cumprindo com aquelas regras também, né? Já não é uma boa visão que você vai ter. E para o fundador, acho que é o mais difícil de compreender, e talvez para a geração do meio seja o mais fácil de transitar entre a geração mais jovem e a outra. Essa geração do meio, ela é um canal de se trabalhar a comunicação? Eu acho que se você tem empresas que têm 3 gerações, sem dúvida, né? E você tem hoje várias... Errado, tem? Você tem algumas empresas que têm 4 gerações, Uau. você acredita? Porque assim, a estimativa de vida está cada vez maior. Aumentando. Então tem empresas, tem o bisavô, tem o avô, tem o pai e tem o neto. Tem gente que foi pai cedo O também, neto né? é o estagiário, às vezes como é que é? Aquele que é o menor aprendiz, mas já está lá junto, está convivendo junto, né? Então, é cada vez mais comum isso. Você ter pelo menos 2 ou 3 gerações já é bastante comum nas empresas familiares tradicionais. Falando das empresas familiares tradicionais, né? Para você, no seu trabalho, qual que é a geração que você tem mais facilidade? O jovem, o intermediário ali, quando são 3 gerações, né? Ou o mais velho? Quem que normalmente está mais aberto para suas propostas? Olham para o Cris como um cara jovem ou olham para o Cris como, oi, esse tiozão vem aqui querer dizer o que fazer? Eu acho que eu estou no meio do caminho, que eu ainda converso com quem é mais velho e com quem é mais novo. Por enquanto está sendo assim. Mas se a gente pegar essa tua pergunta, assim, quem mais pede por processo, por governança? É mais a 2ª geração ou a 3ª geração, né? Então, o que eu quero dizer com 2ª geração ou 3ª não importa. É muito mais aquele que tem dos 60, 50 anos para baixo do que dos 50, 60 anos para cima, né? Porque tá tocando, tá ali, tá vendo que tem pista e tá entendendo assim como é que eu faço para me manter competitivo nesse mercado que muda bastante. Então, o meu concorrente adquiriu isso, tem esse processo, está fazendo uma coisa nova, está inovando assim, foi para essa área, diversificou, etc. Poxa, se eu dormir, eu perco. Então, é muito comum os processos, a gente chama que é muito comum um processo de governança vir de baixo para cima. É muito comum isso, né? Então, eu acho que ainda estou numa fase que eu converso bem nas duas pontas. Daqui a pouco eu não sei se tanto. E agora, o que é o desafio nesse momento aí de transição, ou não, nem de transição, mas de convivência de várias gerações numa mesma empresa familiar, né? Ó, para ser bem sincero, eu acho que, no fundo, muitas dessas questões elas vão desaguar naquilo que é a pauta de relacionamento. Então, paciência, tolerância, se colocar um pouco no lugar do outro, né? Então, todas as vezes que você exerce um pouquinho de compaixão,
me compadecer, me colocar no lugar do outro, escutar o que o outro viveu. E isso, se você consegue fazer esse exercício, você tem perguntas genuínas, você tem dúvidas genuínas, você tem pontos de vista diferentes, também genuíno. Agora, é necessário exercitar um pouco dessa paciência, dessa tolerância para ver, olha, é assim que o meu avô pensa, é assim que o meu pai pensa, é assim que eu penso. Se eu aproveitar isso aqui, mantiver isso agora, vai bem. Se eu continuar isso, melhor eu tentar explicar para o meu pai, para o meu avô que as coisas estão mudando, que o nosso vizinho que está ganhando share no mercado está experimentando alguma coisa diferente. Então, se colocar no lugar do outro, ter a paciência e a tolerância para se comunicar, para colocar uma sugestão, um pedido, uma alteração, uma reformulação. Se isso é feito com cuidado, nas empresas familiares, isso gera uma disposição para você olhar para uma mudança, né? Mas que o problema é que nem sempre acontece assim, né? Nem sempre acontece assim. Então, o saber endereçar um assunto, né, o saber comunicar, colocar de maneira clara, explicar para aquele que não está entendendo o que é que você está querendo fazer. Com paciência, com tolerância, etc. Eu acho que é o caminho, eu acho que a saída é essa, sabe? Então, olha, Cris, eu acho que a gente vai ter que voltar a falar desse assunto, hein? Porque... A gente sempre quer falar de sucessão, né? Porque sucessão é gostoso de falar também, porque envolve coisas muito conhecidas, porque a gente vive situações familiares, não só nos negócios, né? E essas situações, como você mesmo disse, são transportadas para os negócios. Então, acho que temos ainda um bom papo por aí. Mas vamos ver se alguém também manda uma sugestão dentro desse tema. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Bom, né? Bom, então, vamos ficar por aqui hoje? Vamos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até.